Olá, bem-vindos ao canal Ciências na Quarentena. Eu sou Antônio Arteni, professor de Ciências e Biologia, e hoje nós temos mais uma aula para o nono ano. E o tema é radiação na saúde. Antes de começar a aula, vamos dar uma olhadinha nas habilidades a serem trabalhadas nessa aula. Identificar e compreender o avanço tecnológico das aplicações das radiações na medicina diagnóstica, como raio-x, ultrassom, ressonância magnética, e no tratamento de doenças, como radioterapia e infravermelho. Então fique atento à aula, faça suas anotações. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve. Não esqueça de fazer suas atividades. Se gostou da aula, deixa um joinha aí depois. Então vamos para a aula. Radiação na saúde, muito usado na medicina diagnóstica, onde antes os médicos tinham que abrir o paciente para ver que doença ele tinha ou que lesão ele tinha. Hoje, graças aos exames de imagem, podemos ver isso com perfeição e o corpo intacto. Então tudo começou no final do século XIX, onde o físico que trabalhava com raio-x descobriu e inventou o primeiro raio-x. A partir disso, com a evolução do maquinário e dos estudos, conseguimos outros exames de imagem, tudo baseado no raio-x. Onde o raio-x tirava a foto, a imagem de frente ou de lado, era fixa, tá? E eu mostrava ali esses raios, eles iam ser absorvidos mais pelas partes mais densas do corpo, como os ossos, por exemplo. Então eu ia mostrar a foto do esqueleto ali, a imagem do esqueleto, e eu poderia, mostrar uma lesão, ou seja, uma fratura. Já na tomografia computadorizada, usa o mesmo raio-x, só que ele é tirado de vários ângulos. O paciente entra numa câmara e esse raio-x vai emitindo em todo ao redor, gerando assim uma imagem como se fosse um pão de forma fatiado. Então eu consigo ver todo o interior do corpo lá, certo? Já na ressonância magnética, eu uso um ímã poderoso para ajudar a agir junto com esse raio-x, onde esse ímã, esse magnetismo, vai agir nas moléculas de água dos tecidos e vai ser atravessado por esse raio-x, gerando assim uma imagem com maior definição, inclusive dos tecidos moles. Muito usado na medicina ortopédica para identificar lesão nos músculos, tendões, hérnia de disco. Tá? Já a mamografia é um exame de imagem usado para se diagnosticar doenças da mama, como câncer, tumores. Como funciona? É uma máquina onde é colocado a mama, ele vai achatar a mama e vai ser atravessado também por raio-x. Esse raio-x, ele vai identificar, ele vai realçar os nódulos, possíveis nódulos que tenham na mama, ou tumores. Onde antes era feito o exame de toque, de apalpar, hoje, com o uso desse mamógrafo, esse aparelho, muito mais eficaz para diagnosticar doenças no início, onde é muito importante o tratamento. Vamos ver umas imagens que eu preparei sobre eles aqui. Então olha lá, pessoal, esse é o primeiro raio-x da história, no ano de 1895. O cientista que trabalhava com isso, o inventor, pôs lá a mão da sua esposa e saiu aí, olha o anel de casamento. Agora aqui eu tenho outro raio-x mais moderno, Olha, eu consigo perceber bem os ossos e algumas manchas no pulmão ali, possivelmente, Ela é tirado fixa, de um lado ou do outro. Aqui eu já tenho um aparelho de tomografia computadorizada, onde o paciente é deitado ali e essa câmera vai girando, vai mandando raio-x em volta ali para fazer uma imagem como essa daqui. Lembra que eu falei que como fosse pão fatiado? Então eu tenho no centro ali uma medula, a medula passando numa vértebra e os órgãos ali. Aqui eu já tenho um aparelho de ressonância magnética, onde ele vai emitir aquela pulso magnético ali. Tá? Então o paciente é colocado lá dentro e é direcionado até o órgão que vai fazer e onde vai emitindo. E a imagem é assim, olha, se for fazer da cabeça, olha lá, eu consigo ver o cérebro e algumas partes dele. Tudo bem? Aqui eu já tenho um aparelho, um mamógrafo, para fazer o exame mamografia. Também tem um emissor ali de radiação, radiação ionizante, onde é achatado e ele vai mandar essa radiação. E a imagem é assim.
Eu consigo perceber nódulos ali ó, na mama, e aí eu vou fazer um outro exame para saber se esse é um tumor, se é um câncer. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos como funciona cada um? Legal, né? Já na cintilografia, é um exame conhecido como exame de contraste. Ou seja, eu não uso esses raios, eu uso uma substância radioativa onde é injetada na circulação do paciente. Como funciona? Alguns órgãos, quando eles passam por alguma doença, eles mudam a forma de absorção de algumas substâncias. Ou absorvem mais ou absorvem menos. Então esse exame é introduzida essa substância na circulação, essa substância vai emitir uma radiação onde é captada a imagem por onde está passando essa substância. E é analisada se esse órgão está absorvendo mais ou menos do que devia. Então, durante a imagem, nós vamos vendo ali por onde passa essa radiação. Eu também tenho uma imagem para ver isso, vamos dar uma olhada. Então, pessoal, em um exame de cintilografia é introduzido a substância radioativa lá no organismo da pessoa. A pessoa entra em um aparelho como esse e essas são as imagens que ele vai gerar, porque essa substância vai ficar emitindo radiação. E ali vai mostrar o caminho que ela está fazendo. Tudo bem? Então deu para perceber o caminho que faz dessa substância radioativa. Não é só esse exame, esse tipo de exame que usa esse contraste. Também na ressonância e nos outros ali, dependendo do que se vai estudar, tem outras substâncias que são injetadas ou ingeridas também para mostrar nesse exame. Aí você fala, professor, você não falou do ultrassom, que também é um exame de imagem. Claro que é um exame de imagem, muito utilizado, principalmente para descobrir o sexo do bebê. Esse exame, a diferença dele é que ele não é uma radiação. Eles são ondas mecânicas, por isso o nome ultrassom. Nesse exame é emitido pulsos de ultrassom, uma frequência muito alta, a ideia da frequência é a mesma. Quando eu tenho uma frequência de som muito baixa, são infrassons, muito alta, ultrassom. Essas pulsos de ultrassom, quando atravessa o corpo ali da grávida, por exemplo, ele vai ecoar ali nos órgãos e no bebê e vai gerar uma imagem. Então, um médico treinado vai saber o que é a imagem, identificar ali cada imagem do que é. Certo? Então, não são ondas eletromagnéticas e sim ondas mecânicas, onde precisa de um meio para que ela viaje, no caso, o corpo. Mas eu também tenho uma imagem para mostrar sobre ele. Roda aí. Olha aí, pessoal, esse é o ultrassom. Então ele vai formar a imagem com essas ondas sonoras atravessando os tecidos. Tudo bem? Então vocês viram lá como é o ultrassom? Então ela não é uma radiação eletromagnética, diferente daqui porque ela é uma onda sonora, o ultrassom, uma frequência muito alta. Ela também vai ecoar ali e muito utilizada na medicina diagnóstica e também para mostrar o sexo do bebê. Certo? Então aqui nós temos a radioterapia, é um tratamento que utiliza radiação para eliminar células tumorais ou células cancerígenas. Então como funciona? Nós temos as células sadias, elas se dividem de uma em duas constantemente para crescer, para cicatrizar. Durante essa divisão celular, existem mecanismos que reconhecem um possível problema, uma possível falha nessa célula. Caso isso aconteça, essa célula acontece uma apoptose, ou seja, uma morte celular. Existem vírus que podem interferir nesse mecanismo, ou seja, enganar esse mecanismo. O HPV é o papiloma vírus humano, que causa o câncer de colo do útero. Durante essa divisão, esse vírus engana esse mecanismo que não vai reconhecer essa possível falha na célula, fazendo com que a célula se multiplique com defeito. Uma célula com defeito vai se multiplicar a outra, gerando outras muito rapidamente, causando assim um tumor e levando a um câncer. Essas células defeituosas, elas têm a capacidade de viajar pelo corpo e até pela corrente sanguínea, se transformando em outros tipos de células, de outros órgãos, e causando o mesmo tumor nesse órgão. Isso acontece quando há a metástase, ou seja, esse câncer se espalha, é o que a gente fala no popular.
Agora, o que é esse tratamento de radioterapia? Essa célula defeituosa ela se divide constantemente. Durante essa divisão, essa separação da célula de uma em duas, ela fica com seu DNA exposto lá, né? Então, é bombardeado com ondas radioativas, ondas de radiação, e essa onda de radiação, como tem a propriedade de atravessar o corpo, vai chegar até essa célula, atingindo o seu DNA e destruindo o DNA e a célula, sim. Como essa radiação ela consegue ser direcionada naquele local do tumor, a pessoa pode chegar a perder pelos ou descamação de pele ali. Por quê? Ela só não mata as células cancerígenas, ela mata as células sadias também. Existem tratamentos parecidos ou até junto, que é a quimioterapia, que é com química. Então, é injetado essa química no paciente e ela vai se espalhar pelo corpo, fazendo com que aconteça também, mate essas células, matando também células sadias. É onde a pessoa perde cabelo, barba, pelo corpo inteiro. Já na radiação, na radioterapia, é mais localizado. Então essa queda de pelo e de cabelo é bem menor. Então eu preparei uma imagem para a gente ver mais ou menos como funciona ele. Olha lá, pessoal, eu tenho as células normais, divisão celular, agentes cancerígenos, como eu dei o exemplo do vírus, aí gera uma célula mutada, aí eu tenho essa reprodução dessa célula muito rápido, e aqui a célula invadindo tecidos e outros órgãos, né, que gerando já o câncer e aquela metástase. Muito rápido, né, essa produção dessas células defeituosas. Por isso que é importante a medicina diagnóstica. Quando diagnosticado precocemente, as chances de tratamento são muito mais eficazes. Outro tipo de radiação que nós usamos na medicina é a luz infravermelho na fisioterapia, por alguma lesão no tendão, nas articulações, no músculo. Então, são emitidas essa radiação no local com uma lâmpada infravermelho. Essa radiação aquece o local, aumentando assim a circulação naquele lugar. Essa circulação faz com que diminua a inflamação, a dor e regenere aquela estrutura que foi lesionada. Certo? Vamos ver um pouquinho também dela. Então esse tratamento dura alguns dias, então essa luz que emite esse infravermelho fica próximo à região da lesão, durante uns 20 minutos mais ou menos por dia, durante o tempo que durar esse tratamento. Então vocês viram a importância da radiação na saúde e na medicina diagnóstica. Um diagnóstico feito precocemente, como no caso da mamografia, aumenta muito a chance de sobrevivência e de cura em mulheres com câncer de mama. Por isso que existem campanhas, Outubro Rosa, certo? Nossa aula vai ficando por aqui. Não esqueça de fazer suas atividades e até semana que vem.